António Raposo Subtil, é advogado. Selmo, vamos ouvir aqui esta opinião que eu acho que também é importante para perceber, doutor, se a decisão faz sentido, a investigação tinha mesmo de sair do Supremo? Bom, a decisão, enfim, de ir para o Supremo já é discutível, dado que na altura não existia um arguido e o suspeito era um suspeito anónimo, no sentido em que não houve nenhum facto relacionado com a pessoa do Primeiro-Ministro. Ele só aparece como suspeito por uma razão, porque num dos parágrafos de uma comunicação da Procuradoria-Geral da República é dito que ele é suspeito, porque não apareceu, contrariamente a outros processos, tem que se dizer de forma clara, nenhum documento, nenhuma declaração, nenhuma escuta, nada que pudesse relacionar o Dr. António Costa com este processo ou relacionar-me a mim. É igual, ninguém sabe se o meu nome posto lá ou nos seus jornalistas. Por isso, o dizer-se que estava no Supremo já é uma, digamos assim, tentativa de envolver uma pessoa que nem sequer é suspeito, porque não há factos onde ele esteja relacionado. Depois, as competências no Supremo são do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Eu não vou ler, mas só para ver o artigo, e é um artigo clarifica, o artigo 11, competência do Supremo Tribunal de Justiça, e diz que o Presidente é competente para quê? Autorizar a interceptação, gravação, transcrição, conversações, comunicações do Primeiro-Ministro. Não diz que o Procurador-Geral Adjunto, junto do Supremo, é que faz a investigação ao Primeiro-Ministro. O que diz é atos de investigação que tenham um conteúdo próprio, como buscas, interseções, tem que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça dizer. O que quer dizer que pode haver um processo a correr numa comarca qualquer, a desenvolver uma investigação por um procurador dessa comarca, onde se fala no Primeiro-Ministro e no Presidente da República, e não é por isso que ele é suspeito, e não é por isso que o processo sai dali e vai para o Supremo. O processo vai para o Supremo por iniciativa do Ministério Público, se constituir o Primeiro-Ministro arguido. Aí sim ele tem que ir para o Supremo, porque aí o julgamento é uma competência própria da secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça. Por isso, ele foi mal, mas ao estar no Supremo, é feita a vinculação do juiz natural, neste caso o procurador natural, ou seja, foi para o Supremo, passa a ser o Presidente do Supremo a ter essas competências, o julgamento teria que ser feito pela secção do Supremo, e o Procurador-Geral Adjunto do Supremo é o Procurador natural. Doutor, o que é que está a dizer? Que não tem nada a ver com a questão de ter perdido esse foro especial enquanto Primeiro-Ministro? Nada. Quando alguém adquire uma competência, ele guarda essa competência até ao fim do caso. Imagine que o Primeiro-Ministro, pode o Primeiro-Ministro durante mais 3 a 4 anos, e não se tinha demitido, e até tinha sido constituído arguido, e não se tinha demitido. Já estava a ser julgado, ele não se tinha demitido. Então ele saía do Primeiro-Ministro, voltava aqui para o Tribunal da Comarca de Lisboa, para o TCA, para o juiz de primeira instância. Não faz sentido nenhum. Por isso, o princípio da vinculação ao juiz natural é o mesmo que se aplica ao procurador natural. O que é o procurador natural? É aquele que ficou com o processo em resultado de uma distribuição. Quanto às alegações da Sra. Procuradora da República, de que os senhores procuradores é que sabem, os procuradores não é realmente um absurdo. Porque para haver separação de poderes, é preciso que quem titula no vértice da pirâmide os poderes os assuma como seus. Não pode descartar agora a responsabilidade, digamos assim, sabendo que está em causa um ex-primeiro-ministro e na altura o primeiro-ministro, não pode descartar a responsabilidade para cima de um procurador que leva com um processo que não sabe que matéria tem e que agora pode estar meses de volta do processo. Não. O primeiro-ministro tinha que ser ouvido, não se devia ter demitido, porque ao ser demitido ele abandonou a defesa da Constituição. Ele devia ter mantido em funções para dizer que a Constituição reserva um direito fundamental, que é a presunção de inocência, que só com a condição de arguido é que se passa a ser parte do processo judicial. Não o fez, e ao não fazer está a abalar o sistema, porque agora já temos mais umas buscas em Cascais, vai mandar se calhar mais um ministro, e amanhã vai ter umas buscas vão decidir qualquer. E então isto é um exacerbar, é um aumentar discricionário dos poderes do Ministério Público, não é? Relativamente aos poderes públicos, neste caso poderes executivos. É preciso ter muito cuidado com isso. O Código não foi feito para estabelecer estes poderes desta forma tão discricionária. Deixe-me trazer a conversa de volta para o estúdio.